Olá, graça e paz. Começando mais um Pedalando e Matutando na Palavra, né? Eu vinha na minha pedalada aí, matutina e matutando, né? Minha mente. Eu pensei sobre um assunto que eu acho bastante interessante. Existem pessoas sábias e existem pessoas inteligentes. Mas o que é mais importante, é ser inteligente ou ser sábio? E quando eu falo de sabedoria, é sabedoria da parte de Deus, né? Eu creio que é muito mais importante você ser sábio do que ser inteligente, porque geralmente quem é sábio também é inteligente, mas nem sempre quem é inteligente é sábio, segundo Deus, segundo a palavra de Deus. Pense nisso. Você já pensou nisso? E pensando nesse assunto, matutando nesse assunto, eu queria ler aqui uma passagem, Provérbios, capítulo 12, verso 18, diz assim: Alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. Vou repetir. Alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. A língua dos sábios é medicina. Já viram aquelas pessoas que falam e não deixam ninguém falar? Muitas vezes a sua fala constante, ininterrupta, pode soar como pontas de espadas, pode chegar a um ponto de ferir as pessoas. Quem fala muito pode se atropelar no seu falar, né? Isso também é bíblico. Então, mas em contrapartida a gente vê que o sábio, né? A língua do sábio, né? O falar do sábio é medicina. Medicina. É coisa boa. É algo que restaura as pessoas, cura as pessoas. E quando eu penso de sabedoria, segundo Deus, eu lembro também do texto de Tiago, né? Aqui em Tiago capítulo 3, né? Depois de ter falado sobre a questão da língua, né? Ele entra nesse assunto da verdadeira sabedoria, né? Em contraste à sabedoria humana, né? Ele fala assim, que a sabedoria humana não é autêntica. Ele fala assim, a sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Então aqui ele qualifica com vários adjetivos a sabedoria que vem do alto, a sabedoria de Deus para nós, filhos e filhas, né, de Deus. O que você tem buscado? Ser uma pessoa inteligente? De QI altíssimo? Ou você tem sido, de fato, sábio ou sábia diante de Deus? Você tem buscado a sabedoria que desce do alto, que é da parte de Deus para a sua vida? Um certo homem sábio, chamado John Bunyan, ele foi preso por professar a sua fé, né? E ele ficou ali preso por 12 anos. Ele poderia cair no marasmo, ele poderia ficar assim,
desmotivado de sua própria vida, mas ele aproveitou aquele tempo para escrever um livro intitulado O Peregrino. E esse livro foi fantástico, e é fantástico. Se você não leu ainda, leia. Esse livro foi escrito e depois foi editado, foi publicado em 1678. E esse livro, até hoje, é o livro mais lido no mundo depois da Bíblia. E uma curiosidade interessante é que o Príncipe dos Pregadores, Spurgeon, leu esse livro 100 vezes, para você ver como ele gostou da leitura do Peregrino. Um homem sábio aproveita bem o seu tempo, mesmo em tempos difíceis. Um homem sábio, ele é capaz de lidar com as intempéries da vida, porque ele tem de Deus a capacidade de ser tratável, como diz aqui o texto de Tiago. Ele tem a capacidade de, mesmo em meio aos problemas, com a sua sabedoria, produzir bons frutos. Você já pensou sobre isso? O que você tem buscado? Inteligência? Lembre-se, se você é sábio segundo Deus, certamente você também será inteligente de alguma forma. Só o ato de buscar a Deus, o ato de buscar ser sábio de Deus já é um ato de inteligência. Concorda comigo? Então, que Deus possa nos fazer refletir sobre isso hoje e nos fazer ser sábios e sábias diante da sua presença. Tenha um bom dia, um abraço.